Fala pessoal, bom dia. Estamos em mais um episódio de hoje do nosso AgroCast Inovações do Agro. Estamos aqui com o nosso Dr. Davi, especialista na área, engenheiro agrônomo formado na Unimontes. E ele fez um artigo recentemente, atual, e eu preparei algumas perguntas para fazer para ele sobre o que ele fez de inovações na nossa área do campo e na nossa agricultura. Tudo bem, Dr. Davi? Beleza. A gente sabe que a cobertura vegetal ela é bastante importante na estrutura do solo. Mas na prática, qual é o principal jeito que essas plantas melhoram na agregação? O principal é o trabalho das raízes e da matéria orgânica. As raízes elas liberam substâncias que funcionam como cola natural e ainda criam canais no solo. Já a palhada, que fica na superfície, ela vira uma matéria orgânica e ajuda a juntar as partículas. Tudo isso deixa os agregados mais estáveis, melhora a estrutura do solo no plantio direto. Show de bola. E no seu estudo, eu vi que você usa várias espécies de plantas de cobertura. E como a gente escolhe, como escolher uma espécie ou outra, se pode mudar coisas como o carbono no solo ou a densidade dele? Cada planta de cobertura tem um tipo de raiz e produz uma quantidade e qualidade diferente de palhada. Algumas demoram mais para se decompor e acabam aumentando mais o carbono orgânico, outras têm raízes mais fortes e acabam afrouxando o solo, diminuindo a densidade aparente. Então, a espécie escolhida faz muita diferença, no comportamento desses atributos. Agora eu vi seus materiais métodos. Na sua metodologia, você usou uma área com plantio direto, já consolidado. Mas por que é importante fazer o estudo num lugar assim? Porque o plantio direto leva anos para mostrar seus efeitos completos. Se fosse uma área recém-plantada, o histórico de preparo convencional ainda poderia influenciar os resultados. Em uma área consolidada, conseguimos ver de forma mais clara o que as plantas de cobertura realmente fazem no solo ao longo do tempo. Entendi. E no seu estudo, eu vi que você analisou agregados de vários tamanhos. E o que essa separação ajuda a entender sobre o solo? Os tamanhos dos agregados, eles mostram como está a qualidade estrutural do solo. Agregados maiores geralmente indicam que o solo está mais estável, com melhor infiltração e menor risco de erosão. Já quando tem muito agregado pequeno, pode ser um sinal de degradação. Então, essa análise ajuda a ver o impacto de cada planta de cobertura e a estrutura do solo. Muito bom o seu entendimento, doutor. Agora eu vou fazer algumas perguntas sobre amostragem e análise estatística. Qual foi a sua justificativa para evitar o uso de agregados muito secos, que a gente sabe que é ruim, no peneiramento úmido, segundo o caso Filho em 2002? Certo. Porque agregados muito secos, eles podem apresentar resistência artificialmente alta à quebra, resultando em índices de estabilidade superestimados. E seguindo nessa linha de raciocínio, por que então não existe um procedimento padronizado para amostragem e peneiramento úmido, segundo Madari em 2005? Porque métodos de separação de agregados úmidos variam conforme a questão de escala envolvida, não havendo um consenso metodológico universal para isso. Agora, seguindo sobre as amostras, por que essas amostras de solo foram secas ao ar antes do fracionamento dos agregados? Porque os valores de separação por peneiramento úmido eles foram obtidos utilizando amostras secas ao ar. Entendi. E por que essas amostras elas foram armazenadas em sacos plásticos e caixas de papelão antes das análises? Para manter o solo secando ao ar a temperatura ambiente até o processamento no laboratório. Agora eu vou falar um pouco sobre os resultados também, qual planta de cobertura no sistema de plantio direto se destacou por reduzir a densidade do solo em todas as profundidades avaliadas? E quais foram os fatores que contribuíram para isso? O tratamento com milheto proporcionou os menores valores de densidade do solo em todas as profundidades avaliadas. Isso é um atributo ao seu potencial em reduzir essa DD devido ao crescimento radicular e ao aumento do teor de matéria orgânica. Muito bom.
Agora, para finalizar, para concluir o seu artigo, o seu trabalho, eu vou falar um pouco, perguntar agora sobre a conclusão, né? Qual o sistema de manejo demonstrou maior estabilidade dos agregados e quais foram as faixas de valores observadas na conclusão que você fez? O sistema de plantio direto proporcionou uma maior estabilidade dos agregados no solo, variando de 86,33% a 95,37% aproximadamente, né, em comparação com o tratamento posil, mais o sistema de plantio direto, né, cuja estabilidade variou de 74,62% a 85,94% aproximadamente. Uma faixa muito boa, né? Isso. Como as conclusões relacionam o uso de plantas de cobertura sem incorporação ao acúmulo de carbono no solo? Elas indicam, né, que o uso de plantas de cobertura sem envolvimento levou a maior acúmulo de carbono orgânico total nas camadas superficiais do solo. Show de bola! Então aqui finalizamos mais um Agrocast, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o nosso especialista Davi, doutor na área, as inovações que ele trouxe no artigo dele. Então espero que vocês tenham entendido da melhor maneira possível. Muito obrigado e até o próximo episódio.